É sempre interessante lembrar como uma evidência histórica finalmente se transforma em um fato histórico. Todo esse processo envolve muito estudo, achados arqueológicos, consultas a antigos registros escritos, e tudo, literalmente tudo, pode colaborar para a reconstituição do que realmente aconteceu. Afinal, a história é isso, o estudo do que existiu social e fisicamente nesta terra. Mas, infelizmente, nem tudo são flores. Muitas vezes, os estudiosos dessa área acabam de mãos e pés atados quando se deparam com alguma especulação histórica que simplesmente não pode ser comprovada ou refutada com o que já foi descoberto até hoje. O mais intrigante é que a falta de respostas e evidências apenas torna esses mistérios ainda mais fascinantes. Foi pensando nisso que hoje vamos te apresentar 6 dos maiores mistérios da história que provavelmente nunca terão uma resposta. Eu sou Renan Bastos e esse é o Tudo Curioso. Número 1. Quem foi Jack o Estripador? Você provavelmente já ouviu falar no famoso assassino Jack o Estripador. O caso é real, e essa onda de assassinatos atribuídos a ele começou em 1888, na cidade de Londres. Os ataques eram feitos a mulheres que se prostituíam nos subúrbios da cidade, e as mortes seguiam um certo padrão. Todas as vítimas, por exemplo, tiveram suas gargantas cortadas, e a grande maioria delas, com exceção de um único caso, teve o abdômen aberto e algum órgão mutilado. Os investigadores da época não conseguiram identificar o responsável pelos crimes, e 5 mulheres já haviam sido assassinadas. Para tornar o caso ainda mais comentado, o líder do comitê de vigilância recebeu uma suposta carta assinada pelo assassino em série, que se auto-intitulou Jack o Estripador. Junto da carta, um pedaço de um rim humano preservado foi enviado. No final das contas, a identidade desse assassino, que pode ser considerado um dos mais famosos da história, nunca foi descoberta. Em 2014, uma investigação, que até virou livro, anunciou que a identidade de Jack havia sido finalmente descoberta. Para eles, o assassino era Aaron Kosminski, um polonês de 23 anos que trabalhava como barbeiro na época e estava na lista dos 100 suspeitos. Porém, no mesmo ano, uma grande falha na investigação foi encontrada, destruindo a principal prova que ligava o DNA encontrado em um chale de uma das vítimas ao DNA de uma descendente de Kosminski. Mais uma vez, ficou concluído que Jack, o Estripador, nunca foi identificado. Uma das coisas que tornam o Egito ainda mais fascinante é a existência das pirâmides, que são imensas tumbas mortuárias. Sabemos que apenas os faraós e pessoas importantes recebiam enterros assim, mas, apesar de ouvirmos tanto falar sobre Cleópatra, a rainha do Egito, nenhum historiador ou arqueólogo jamais foi capaz de encontrar seu túmulo. E é óbvio que Cleópatra não seria enterrada como uma pessoa comum, certo? Relatos de como seria esse túmulo foram feitos por escritores antigos. Registros encontrados falam que Cleópatra e seu amante Marco Antônio foram enterrados juntos por volta do ano 30 a.C. Plutarco, um escritor que viveu entre 45 e 120 d.C., relatou que o túmulo do casal estava localizado próximo a um templo erguido para a deusa egípcia Ísis. Ele descreveu o túmulo como sendo um monumento alto e bonito, recheado de tesouros feitos de ouro, prata, pérolas, esmeraldas, marfim e ébano. Apesar de vários registros históricos falarem sobre esse suposto túmulo, onde ele estaria e o que ainda restaria dele continua sendo um mistério. Número 3. Os Jardins Suspensos da Babilônia realmente existiram? Se você é um amante da história, sem dúvidas já ouviu falar sobre os Jardins Suspensos da Babilônia. Considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, esse jardim nunca foi encontrado até hoje. Os historiadores só sabem sobre ele por relatos de escritores antigos, como Beroso, que escreveu em 290 a.C. sobre o monumento. Descrições desses documentos históricos falam que o rei Nabucodonosor II teria mandado construir um complexo de jardins para agradar uma de suas esposas, que era persa e acostumada a viver em uma região montanhosa. Os jardins eram formados por aquedutos sobrepostos e várias espécies de plantas e árvores teriam sido plantadas ali. No final das contas, especula-se que os jardins suspensos poderiam ter sido construídos em outra cidade, como Nínive, ou que simplesmente nunca existiram fora dos livros. A verdade, nós provavelmente nunca saberemos. Número 4. O que é e o que diz o manuscrito de Voynich? O manuscrito de Voynich é um livro de 240 páginas, todo escrito à mão, provavelmente durante o período medieval, em 1400. O livro é um dos maiores mistérios da criptografia, pois há mais de 500 anos, nenhuma palavra foi traduzida oficialmente.
O alfabeto usado nunca foi visto antes, e os desenhos, que representam plantas ou mulheres, são distorcidos e quase psicodélicos. Há teorias de que o manuscrito seja uma série de palavras aleatórias e sem significado real. Mesmo assim, estudiosos afirmam que o padrão de escrita parece ter sido bem planejado, tratando-se de uma língua ou código exclusivo do autor. No final das contas, o manuscrito de Voynich continua sendo um completo enigma, distante de ser compreendido. Número 5. O que foi o sinal UAU? Não é de hoje que o homem busca descobrir se existe vida fora da Terra. Um dos maiores mistérios da cosmologia aconteceu em 1977 e ficou conhecido como sinal UAU. Nesse ano, Jerry Ehman, um funcionário de um projeto vinculado à NASA, estava monitorando sinais de rádio capturados do espaço quando percebeu um comportamento estranho nas ondas, que durou 72 segundos. O sinal vinha de uma estrela chamada Tau Sagittarii, localizada a 120 anos-luz da Terra. Impressionado, Jerry circulou os códigos com uma caneta vermelha e escreveu "UAU" ao lado, dando nome ao sinal. Em 2016, o pesquisador Antônio Paris sugeriu que o sinal teria sido emitido por cometas, mas nada foi confirmado. O mistério do sinal UAU persiste até hoje. E você, acredita que a verdade sobre esses mistérios ainda virá à tona algum dia, ou tudo continuará sendo um completo enigma? Conte para nós nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!